Criada pelos integrantes do PetCom, que é o Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação, a revista Fraude chega à sua 6ª edição. O mês de novembro será marcado pelo lançamento da 8ª edição da revista Fraude. Hoje a UFBA promove a festa de lançamento da revista Fraude. Da 19ª edição da revista Fraude. E hoje eu vou falar da produção da 25ª edição da revista Fraude. Os lançamentos e as edições da revista refletem um pouco as ideias, as ideologias dos bolsistas que estão ali naquele momento. É a velha brincadeira de que nada se cria, tudo se copia. Então, tudo é fraude e a gente brinca com isso mesmo. A gente pensou no nome que a gente percebeu que estava envolvido em todo o processo da fraude, né? Tanto na construção da matéria quanto nas coordenações que fazia parte, dentro e fora da revista, que de algum modo entenderia ou passou a entender como funcionam as etapas da revista. E essa pessoa foi Naomi. E como de costume, É a hora que o grupo decide o segundo editor-chefe. o grupo vai recomendar agora o segundo nome. Gente, é... Todo dia 10, para 3 meses, o atraso, mas uma hora nada demais. A revista Fraude é a revista do Programa de Educação Tutorial em Comunicação da Faculdade de Comunicação da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Ela é um espaço importante de experimentação, um espaço importante de treino e de aprendizado para os integrantes do Programa de Educação Tutorial em Comunicação. Basicamente, a gente fica responsável por praticamente todos os encaminhamentos que envolvem a revista. Desde os processos iniciais, que é definir o que é que a gente vai fazer, de fato, com a revista, tendo em vista que ela é uma revista que tem há 20 anos de idade. A gente fica responsável, basicamente, por listar todas as atividades que a gente tem que fazer ao longo do semestre, estabelecer conversa com os grupos que vão ficar responsáveis por coordenar as atividades da fraude, além de ficar responsável realmente por ter um contato direto com as pessoas que fazem as matérias, né, os repórteres. E a partir disso você vai pensar em todos os processos ao longo disso, do início até o fim. Aqui no PET a gente tem o costume de construir junto através de etapas. O grupo comenta, compartilha ideias, enfim. E há essa construção coletiva, tanto que a gente tem o costume de dizer aqui que as matérias têm autores, mas é um produto do grupo. A revista Fraude, ela tem suas características, digamos assim, né? Então tem momentos que são mais tensos e mais duros, digamos assim, e tem outros momentos mais suaves, mais engraçados, mais divertidos. Eu gosto muito da etapa bem do comecinho, que é das sugestões de pauta. Então, gente, a minha pauta se chama Para Além das 4 Linhas. Do brejo à alta alegria. É um título provisório. O nome da minha pauta é Fortificações Históricas. E
eu procurei muita notícia. Eu acho que é aquele momento que a criatividade de todo mundo aflora ao máximo, porque é um momento de possibilidades totais. Tá, aconteceu uma guerra aqui, aconteceu uma batalha aqui. Minha proposta de matéria é uma ping-pong. Esse artigo de opinião se chamaria Gritos em Português. Esse selo, na verdade, sopraram no meu ouvido. Que é basicamente uma coluna / artigo de opinião. Alguém que tivesse a renda extra ou se sustentasse através de Privacy ou OnlyFans. Com o torcedor Flávio Binha, do Bahia. Como os influenciadores digitais metropolitanos ruídam com jogos de azar. No caso, do relógio de São Pedro rola um culto a céu aberto, um pastor pregando, e do lado tem, sei lá, um set shop, tem um camelô. Acho que irreverente é a palavra, né, que definiria a fraude, principalmente na ideia que ela nasceu. Aquela coisa de, tipo assim, provocativa, de trazer um tom, assim, instigante, que você fica assim, nossa, isso aqui é uma coisa muito estranha de um jeito bom, sabe? É uma coisa nova. E eu acho que quando você lê a fraude, eu acho que é isso que você espera. Quando tava chegando no início, vamos sugerir pautas, eu pensei no tema polidense porque eu soube, meu Deus, ele pratica polidense. Aí eu, o quê? Como é que pratica? Como é que faz essa... Como é que funciona? Por que é importante? Por que ele pratica? Eu não pratico, então por que eu não conheci? Então dúvidas foram surgindo e ele trouxe a pauta e eu fiquei muito feliz. Gritei, editores, eu quero essa! Aí eles me colocaram. Vamos lá para as pautas aprovadas da edição 26 da Fraude. E a primeira pauta é... Polidense, falta Vamos lá para a nossa 7ª matéria, A Mão que Desce o Fio, com Marlon Chagas e Vanessa! E vamos para as nossas últimas matérias, que vão ser Entre Quatro Linhas, Pedro Hassan e Clarice França! Na hora de selecionar as pautas, né, que o pessoal apresentou na sala, foi um processo complicado, não diria difícil, mas porque a gente acaba tendo que lidar com nossa própria dificuldade, às vezes, de frustrar o outro de alguma forma. Por mais que a gente saiba que o trabalho de todo mundo tem um grande potencial, a gente tem que conciliar, selecionar as matérias que vão fazer a revista que a gente quer, né? Com a proporção de tipos diferentes e de temas diferentes. Então, isso acaba sendo um critério de eliminação e a gente foi conversando e ficando, mas poxa, vai ser complicado. Ou então, a gente ficava, meu Deus, em algum momento a gente vai ter que ser o vilão da história, né? Então... Não, peraí. É a de Peu. Mas eu acho que Mas eu não me candidatei. É porque, amiga... E aí, depois que a gente aprova essas pautas, né, e apresentar pro grupo e tudo mais, a gente já começa a produzir, de fato, a revista. Então, já começa a ter as primeiras versões da revista. Pode começar a contar. Então, logo depois dessas primeiras versões, a gente dá um prazo para os repórteres se reunirem, escrever, entrar em contato com as fontes. I wanna listen to Agora à noite, para a população da vila. O importante é que, assim, quando os alunos deles primeiro chegarem na livraria, eles vão chegar para o ponto da barra. Super concorrido, está complicado para você, né? Assim, e qual é o impacto para a sociedade? Cara, isso, o planetário é uma sala de aula 5 estrelas. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram enquanto editores? Eu tuitei sobre... Eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz, foi abrir o Twitter e falar que eu era editor-chefe. Porque, eu não sei, pra mim era uma conquista, era algo que eu queria. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Twitter e falar. E geralmente eu tenho muito problema de comemorar e falar minhas conquistas em rede social. Mas eu senti que essa era importante, e aí eu peguei, abri, foi a primeira coisa que eu fiz, foi twittar. Abri um pote de doce de leite diferente que tinha lá em casa, que eu tinha comprado
quando eu fui para Minas e tava lá assim, um dia eu vou abrir. Aí eu fui e falei, é hoje. Eu comi aquela colher assim e tava muito bom, ainda bem. Então foi muito bom. Foi um agradinho, assim, mereço. Parabéns, amor. Fala aí o que é a sua matéria. A gente vai ler agora a Miríade de Experiências, que é uma crônica que eu fiz sobre passando um dia na Avenida 7. Tecnicamente no centro, né? Por que eu usei esconde? Mas não sou contra mudar, não. Pode ser. Mas tu prefere manter o terra ou a Tivanice? É isso, cara. Ah, sobre essa aqui sobre se abriga, acolhe. Aí a gente falou, Ivanice tirou o terra e botou o surpreende. Não, pode tirar a terra mesmo. Porque aí fica mais objetivo, né? E aí o pessoal vai para a primeira versão, que é o tempo de começar a fazer o corpo do texto pela primeira vez. E o grupo comenta uns dias antes, lê e comenta essa primeira versão. E aí, logo depois, os repórteres, de acordo com os comentários dessas versões, passam para a segunda versão. E aí eles vão ver se checa mais fontes ou tal informação é necessária, corrigir alguns erros gramaticais. E aí, depois, novamente, vem para o grupo comenta, passa para a terceira versão. Eu não entendi uma coisa, porque vocês botaram de novo em parênteses moda lenta, só precisa da primeira vez que aparece no texto. Mas é a primeira vez. Não, a primeira foi moda rápida. Slow fashion, no caso. Ah, é verdade. Próximo. Trabalho manual ou fast fashion? Poderia ser. Após o surgimento do fast fashion, moda rápida, em 1970, a prática manual / artesanal foi se perdendo. Hellwell. RT, mas achei sendo substituída estranho. Após o surgimento do fast fashion, moda rápida, em 1970, a prática manual artesanal foi se perdendo. E a partir disso passa para os editores-chefes para a editoria final. Que aí a gente vai se reunir, assim, passar o pente fino em qualquer detalhezinho que a gente tenha deixado passar, para a matéria ficar, assim, realmente no ponto de ser publicada. E a partir disso ela vai para a diagramação. Você quer fazer o quê? Diagramar. Calma. Mas já tem gente. Tem Lucas. Pode assumir. Quem quer fazer a mão que desse filme? O quê? A descrição. Gente, Lucas. Vai pegar alguma? Livros em português? A diagramação ela é responsável por cuidar da forma que a revista vai ser disponibilizada no site. Então, onde os elementos vão ser inseridos, o que cabe de acordo com cada matéria. E após isso, a coordenação de audiodescrição, que é a coordenação responsável por audiodescrever as imagens e também por narrar os textos, que é um recurso de acessibilidade. Texto por Gabriel Jones. Capa por Gabriel Jones, Pedro Hassan e Hellwell. Então é muito interessante que a gente consegue conversar com todos esses processos e cada um tem que ser um tempo de ser realizado. Então é muito interessante pensar que sem um, o outro não existe. É um processo em cadeia. A coordenação de multimídia é o quase encontro perfeito do planejamento com a criatividade. Primeiro a gente tem as reuniões para ter a ideia central, então a gente chega, tem uma reunião e decide qual vai ser a estética e a temática. Depois a gente já monta um cronograma baseado no cronograma que os próprios editores trazem pra gente. Então a gente define o dia do editorial para tirar as fotos, a gente define um dia pra gente pensar nas capas, um dia pra gente executar as capas, um dia pra só fazer página no Pinterest. Então são vários processos que são bem interessantes. Essa composição de definição estética, né? Ela é muito importante porque sempre ao longo da história, pelo menos uma coisa que a gente presencia, cada fraude fica registrada por uma ideia, né? Tanto que a gente fala, a fraude X, aquela que foi do circo, do aniversário. Isso, enfim, a nossa vai ser essa, sabe? Do apocalipse, do fim do mundo, mas de uma maneira muito bonita, vamos dizer assim. A Kisha é nossa mascote, ela surgiu junto com a ideia da fraude. Tanto o nome fraude como a própria mascote representam esse lugar de não sermos profissionais, fazer um trabalho sério, ou nem tanto assim. Minha ideia é de que, sei lá, que um macaco é meio que um humano fraudado. É algo que parece humano, mas não é bem humano, tá quase lá, né? Era meio que a nossa ideia, assim, estamos quase lá. E desde então, a gente usa ela em todas as edições da fraude, mudando, adaptando e brincando com todas as formas dela. É como se a cada fraude fosse uma era e a Kisha fosse a nossa diva pop, sabe? E nessa, ela veio toda punkzona com Sparks, bem apocalíptica. Durante todo o processo de escrita e entrevista e tudo mais, o pessoal vai fazer a multimídia, que é fotografar as entrevistas, as fontes. Então, foto, vídeo, tem pessoas
que são os fotógrafos das matérias, as pessoas que fazem os vídeos das matérias, e nós somos responsáveis por gerir essas pessoas, dar datas, limites e também fazer uma pré-seleção das fotos para a diagramação futuramente editar e colocar no site bonitinho, como vocês estão vendo agora. Oi, Edu. A gente passou por alguns perrengues porque a nossa cama era simplesmente... Às vezes parava de funcionar e a pessoa tava lá girando de ponta cabeça e suando e fazendo esforço. E a gente fingindo que tava tirando foto, mas não tava conseguindo tirar foto. No dia do editorial é onde a gente vê o maior trabalho em conjunto, porque a gente tá lá, a gente pensa, a gente idealiza o dia de tirar as fotos, mas só que nós não somos responsáveis por montar o figurino de todo mundo. Então é um trabalho de todo o grupo se junta, a gente manda a pasta com as nossas ideias e cada um expressa a sua personalidade nas roupas, na maquiagem. Então é o dia em que o Petcom e a revista Fraude vai à loucura. A gente se joga mesmo, a gente faz. E é legal que tem o engajamento de todo mundo, né? Às vezes as pessoas mais tímidas, a gente pensa, não, tal pessoa não vai querer fazer tal coisa. Quando o evento tá aqui todo montado, fazendo uma coisa, e especialmente nessa, né? Que foi a mais pirada. Qual foi a fonte favorita de vocês? Eu acho que é unânime, é a Audrey, porque ela é, assim, existe a questão da idade, ela é uma mulher de 60 anos fazendo polidense, então isso desperta muito curiosidade. E além disso, ela tem uma trajetória assim de vida muito legal, porque ela desde a adolescência ela vive pro circo, né? Ela estuda o circo, ela fez parte da primeira turma de circo do Brasil, então já viajou, enfim, para vários lugares do mundo, praticando circo. Então a gente percebe que era uma pessoa muito fundamentada em tudo que, e respaldada também em tudo que ela dizia ali pra gente no momento da entrevista. A expectativa para essa revista, para mim, era alta desde o início, porque traziam assuntos diferentes, abordagens diferentes, enfim. Quando a gente foi, ao longo das leituras, apreciando essas matérias, a gente pôde perceber o potencial de cada uma, além da gente ter experimentado novos formatos nessa edição em particular. Então, eu tô bem ansioso para ver essa revista publicada, o resultado dela, sabe? Né, a gente hoje está com uma revista que está na versão digital, né, no site, que é hospedado dentro do servidor, dentro do domínio UFBA, que é o revistafraude.ufba.br, e que, por ser dentro de um servidor de uma grande universidade, com mais de 100 cursos de graduação, com outros grupos de programa de educação tutorial, a gente tem, eventualmente, né, desafios com relação ao próprio funcionamento técnico do site. Gente, o site caiu. Como assim o site caiu de novo? Ih, gente, caiu mesmo. Mas o site ainda não voltou. Mas o site caiu de novo? É moda, menina. O site caiu de novo. Né? Então, a tutora também fica muito nessa ponte, fazendo essa ponte entre o grupo e as instâncias institucionais da Facom e da UFBA. O site voltou! A gente tem muita gente muito competente aqui no PET, pessoas que trabalham maravilhosamente bem. Então a gente sabe que a gente pode confiar nos nossos colegas, então essa confiança é uma das coisas que facilita muito todo o trabalho. Tem um informe que você tem no PET. Eu queria informar que eu vou estar saindo do PET. Aí o resultado parcial, eu fui um telefonado. Obrigado, gente, por esse tempo do PET, foi muito legal. Eu queria poder passar mais tempo aqui, mas não deu, por questões financeiras, inclusive. Mas é isso, obrigado por tudo. É muito triste, mas também é muito... tem uma certa felicidade no meio disso, porque você vê que essas pessoas não estão saindo porque elas querem sair daquilo e se livrar do trabalho da revista, por exemplo.
As mesmas pessoas que saem no meio do caminho, elas têm um contato ainda com a revista, elas mantêm o trabalho, elas ainda se esforçam para entregar as coisas dentro do prazo. Então a gente fica triste pela perda, porque é menos uma pessoa interagindo ali, dando sua opinião, falando coisas para ter uma construção bem legal da revista, mas a gente fica feliz também por essas pessoas, porque mostra que elas estão indo para lugares melhores, talvez, e que elas ainda têm um certo respeito pelo trabalho e querem continuar trabalhando com a revista até ela ser finalizada. Então é isso que eu percebo. Conforme o tempo vai passando, eu acho que o que fica é saber valorizar as pessoas que estão com a gente na nossa caminhada e entender que, de certa forma, a gente nunca vai ser, como eu posso dizer, não é ser bom o suficiente, mas as pessoas que estão perto da gente nos completam. Então, acho que eu resumiria a minha experiência do PetCon a isso, a completude de uma parte de mim. E eu vou sempre carregar cada um de vocês aqui no meu coração, porque eu amo cada um de vocês aqui, como vocês fossem minha família. Porque a gente é uma fraude e a gente não precisa estar num certo padrão, não tem 100% do tempo, então podemos fraudar de diversas formas por aí. Eu tô ficando top, gente. Não, tá. Assim, coisa de mim. Rapaz, foi... Todo mundo suspirando. Rafael, Peu. Beleza.